Você já tentou jejuar. Não minta para si mesmo. Você marcou um dia, acordou decidido, e antes do meio-dia a cabeça doía, o estômago reclamava, o humor desabava, e você concluiu o que milhões concluíram antes de você. Jejum não é para mim. Eu não aguento. Sou fraco demais para isso. Eu preciso ser honesto com você logo de cara. O problema nunca foi você. Foi a dose. Você tomou a dose errada, na hora errada, sem nenhum preparo. E remédio tomado errado machuca em vez de curar. É exatamente assim que a igreja moderna trata o jejum, como remédio de emergência. Você só pensa em jejuar quando o casamento está desabando, quando o emprego some, quando o médico entrega o diagnóstico e o chão abre debaixo dos seus pés. Aí, no desespero, você decide passar 3 dias sem comer, na base da força bruta, achando que vai dobrar o braço de Deus pela fome. Isso não é jejum. É overdose de pânico. E overdose nunca curou ninguém. Agora ouça o contraste. John Wesley não esperava a crise. Ele jejuava toda quarta-feira e toda sexta-feira, marcado no calendário, independente de tempestade ou bonança, independente de sentir vontade ou não. Para ele, o jejum não era o pronto-socorro espiritual que você chama quando tudo desmorona. Era a dose semanal. O remédio que se toma no horário certo, na quantidade certa, para que a doença nem chegue a se instalar. E é aqui que eu preciso te confrontar antes que você entenda tudo errado. Quando eu digo que você pode jejuar sem sofrer, eu não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou prometendo atalho. Estou dizendo que o sofrimento inútil vai acabar. Aquele sofrimento que vinha da dose errada, da overdose de desespero, da tentativa heróica sem nenhum método. Esse acaba. Mas a disciplina continua. O preço continua. Wesley nunca prometeu caminho fácil. Ele prometeu caminho honrado. E caminho honrado custa. Porque o jejum não é castigo. É a dose que cura o que você nem sabia que estava doente. Você acha que está bem. Acha que sua alma vai bem porque não há crise visível. Mas a infecção espiritual cresce em silêncio. O apego, o conforto, a gula da alma, a dependência de tudo que entorpece. E a dose semanal é o que mantém isso sob controle, antes que vire emergência. A igreja de hoje te ensinou que jejum é coisa de fariseu. Legalismo. Religiosidade vazia. Wesley te ensinaria que o fariseu errou no motivo, não na prática. E que Cristo, longe de abolir o jejum, pressupôs que os seus o praticariam. Antes de eu te mostrar exatamente como Wesley fazia, preciso te dizer uma coisa sobre o porquê de você estar aqui agora. Wesley ensinava algo que muda tudo. Primeiro, Deus trabalha. Portanto, você pode trabalhar. Deus trabalha. Portanto, você deve trabalhar. Se você chegou até aqui, não foi acidente. A graça preveniente de Deus te trouxe. Ele já está trabalhando em você antes mesmo de você perceber. Mas graça preveniente exige resposta. Deus deu o primeiro passo. Agora é a sua vez. Um passo simples. Inscreva-se e ative as notificações. Não porque eu pedi, mas porque Deus já está trabalhando e você precisa de estrutura para cooperar com o que Ele está fazendo. E agora, vamos ao método que Wesley usava para responder à graça. Deixa eu desmontar a primeira mentira que te paralisou. A mentira de que jejum de verdade é heróico. 40 dias, pão e água, sofrimento extremo no deserto. Você ouviu falar dos grandes jejuns da Bíblia e concluiu que, se não for assim, não vale. Então você ou tenta o impossível de uma vez, ou nem tenta. Os dois caminhos terminam no mesmo lugar, a desistência. Pensa comigo. Ninguém em sã consciência toma o frasco inteiro de remédio no primeiro dia. Você toma a dose prescrita, pequena, regular, no horário. E a cura vem da constância, não do exagero. Quem toma tudo de uma vez não fica mais curado, fica intoxicado. Foi exatamente isso que você fez com o jejum. Começou pela dose máxima sem nunca ter tomado a dose mínima. O corpo reagiu, a alma reagiu, e você chamou isso de fracasso pessoal. Não era. Era envenenamento por dose errada. Repare numa coisa. O médico nunca olha para o paciente que passou mal com a dose alta e diz: "Você é fraco, esse remédio não é para você." Ele diz: "A dose estava errada, vamos ajustar." Então, por que você fez o diagnóstico contrário consigo mesmo? Você tomou a dose máxima do jejum, passou mal
e, em vez de ajustar a dose, condenou a si mesmo. Demitiu a si mesmo do tratamento. Concluiu que a disciplina espiritual era para os fortes, para os monges, para os que nasceram com um dom de resistência que você não tem. Mentira. Não existe dom de resistência. Existe dose ajustada e existe constância. O resto é treino. E aqui mora o engano mais profundo de todos. Você acha que a santidade é uma questão de força, de aguentar mais, de ter mais fibra que o vizinho. Wesley diria que não. A santidade é uma questão de método, de tomar a dose certa, no dia certo, ano após ano, até que o que era remédio amargo vire alimento. O forte que toma a dose errada cai. O fraco que toma a dose certa, com constância, se levanta curado. A diferença nunca esteve na força. Sempre esteve no método. Você sabe qual é a diferença entre o cristão de sentimento e o cristão de método? O cristão de sentimento diz: eu vou jejuar quando sentir que estou pronto, quando o coração estiver aquecido, quando vier aquele impulso espiritual. E ele espera. Espera a semana inteira. Espera o mês inteiro. Espera a vida inteira por um sentimento que nunca chega na intensidade que ele imagina. O cristão de método não espera nada. Ele olha o calendário. Hoje é quarta. Então hoje eu jejuo. Doa ou não doa. Sinta ou não sinta. Eu vou te mostrar 3 pessoas que você conhece. Talvez uma delas seja você. A primeira jejua de impulso. Acorda num domingo inspirado pela pregação e decide passar o dia inteiro sem comer. Sem preparo, sem método, sem oração estruturada. Lá pelas 4 da tarde está com dor de cabeça, irritada com a família, arrependida da decisão. À noite come tudo que vê pela frente e jura nunca mais. A dose foi tóxica porque foi sem preparo nenhum. A segunda está esperando o chamado. Ela leu que precisa sentir o direcionamento de Deus para o jejum. Então ela espera. Reza pedindo o sinal. Aguarda o arrepio na espinha que confirme que é a hora. Esse arrepio nunca vem, ou vem fraco demais para mover. Ela morre esperando o sentimento que deveria vir depois da obediência, não antes. O chamado dela está no calendário, não na emoção. A terceira até jejua, mas jejua só de comida. Passa o dia inteiro olhando o relógio, contando os minutos até a próxima refeição, com a ansiedade corroendo por dentro. Ela cortou o alimento, mas não cortou a distração. Não encheu o vazio com nada. Wesley jejuava de comida e de distração ao mesmo tempo. Cada pontada de fome virava uma oração. O estômago vazio era um relógio que tocava para chamá-lo de volta a Deus. E essa terceira pessoa é a mais comum de todas. Talvez seja você, porque ela está fazendo o esforço certo no lugar errado. Cortou a comida, mas manteve a alma cheia de barulho. Trocou o prato pelo celular, trocou a refeição pela rolagem infinita da tela. No fim do dia, passou fome de pão, mas continuou empanturrada de mundo. E não entende por que não sentiu nada de Deus. Não sentiu porque jejum sem oração é só dieta. É um corpo vazio com uma alma ainda lotada. A dose não cura quando você toma o frasco, mas joga fora a bula. Pensa no que esses 3 têm em comum. Nenhum deles tomou a dose errada por falta de fé. Os 3 acreditam em Deus. Os 3 querem crescer. O que faltou em cada um não foi convicção. Foi estrutura. O primeiro errou a quantidade. A segunda errou o gatilho. Esperou o sentimento em vez de seguir o calendário. A terceira errou a composição. Cortou comida, mas não cortou distração. 3 erros de método. 0 erros de coração. É por isso que eu insisto. A sua falha no jejum quase nunca foi uma falha espiritual. Foi uma falha de protocolo. E protocolo se corrige. E você entende o custo de não ter essa dose regular na vida? Sem o remédio semanal, a alma vai acumulando infecção. O apego ao conforto cresce. A vontade própria engorda. A dependência das coisas que entorpecem se enraiza. E você nem percebe porque a infecção é silenciosa. Só vai descobrir quando a crise estourar. E aí já é tarde para a prevenção. Aí só resta a emergência, a overdose de desespero, o jejum heróico que machuca. Quem despreza a dose pequena de hoje paga a conta gigante de amanhã. É assim com toda doença que avança no escuro. Ninguém acorda diabético de uma noite para a outra. O corpo foi acumulando, em silêncio, durante anos, enquanto a pessoa se sentia perfeitamente bem. A alma funciona igual. O cristão que abandonou toda a disciplina não cai num domingo.
Ele desmorona depois de meses de pequenos descuidos que ninguém viu. O jejum semanal é o exame de rotina que pega a doença antes que ela tenha nome. É barato, é rápido, é incômodo e salva você da cirurgia de emergência lá na frente. A igreja moderna inverteu tudo isso. Tirou a prevenção e ficou só com o pronto-socorro. Ensina o fiel a correr para Deus apenas quando o diagnóstico chega, quando o casamento racha, quando o filho se perde. E aí, no meio do desespero, a pessoa tenta um jejum violento, sem nenhum preparo, e desaba. A culpa não é dela, é de uma igreja que esqueceu de ensinar a dose semanal e só sabe receitar a overdose da crise. Wesley fazia o contrário. Ele mantinha o povo na dose pequena e regular, justamente para que a crise, quando viesse, encontrasse uma alma já treinada, já forte, já acostumada com o remédio. Cristo mesmo disse que viria o tempo em que os seus jejuariam, quando o esposo fosse tirado dentre eles. E o esposo foi tirado. Nós vivemos exatamente nessa era. A era em que a igreja jejua esperando a volta. Você não pode fingir que essa dose foi cancelada. Não foi. Apenas foi esquecida. Então, se o jejum é uma dose, existe um protocolo, existe horário, existe quantidade certa para cada estágio da sua alma. E Wesley tinha esse protocolo escrito, praticado e exigido. Vamos a ele. O fundamento começava com 2 dias fixos. Wesley não acordava perguntando se aquele era um bom dia para jejuar. Ele tinha quarta-feira e sexta-feira marcadas e ponto final. Não era invenção dele. Era a recuperação de uma prática antiga da igreja primitiva, que jejuava justamente nesses 2 dias da semana. Wesley olhou para trás, viu o que os primeiros cristãos faziam e simplesmente voltou a fazer. E havia uma medida. Wesley não jejuava até cair desmaiado. Jejuava até às 3 da tarde, a 9ª hora, como a Bíblia chamava, a mesma hora em que Cristo entregou o Espírito na cruz. Dose medida. Horário de início. Horário de fim. Nada de heroísmo cego. Nada de provar resistência. Só o remédio na quantidade certa, no tempo certo. E a dose nunca andava sozinha. Esse é o detalhe que quase todo mundo perde. O estômago vazio era preenchido com a palavra e com a oração. A fome não era o objetivo. A fome era o lembrete. A cada pontada, uma volta a Deus. Wesley enchia o tempo da refeição pulada com a Bíblia aberta. Sem isso, jejum vira só dieta espiritualizada. Ouça agora o que a Escritura empilha sobre o jejum, versículo sobre versículo. Cristo ensinou em Mateus 6, 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. E ele continua no versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. Depois o profeta Joel clama no capítulo 2, versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro e com pranto. E Isaías 58, versículo 6, define qual jejum Deus escolhe. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. E o próprio Cristo, em Mateus 9, 15, sela tudo. Virão dias em que o esposo lhe será tirado, e então jejuarão. Veja como cada versículo reforça o anterior. O jejum é em secreto, é de coração quebrantado, é para libertar. E é para esta era, a era em que esperamos o esposo. Deixa eu te contar como isso nasceu na vida de Wesley. Quando ele organizou o Clube Santo em Oxford, ainda jovem, ele, o irmão Charles e um punhado de amigos decidiram recuperar a disciplina da igreja antiga. Entre as práticas que restauraram estava justamente o jejum de quarta e sexta. Eles eram tão metódicos, tão regulares, tão obsessivos com a estrutura, que os outros estudantes começaram a zombar deles. Chamavam aquele grupo de metodistas por causa do método rígido. O apelido nasceu de escárnio. Hoje é o nome de um movimento que tocou milhões. A regularidade de que riram virou a marca que durou. E John Wesley não levava isso de forma leve. Ele exigia que seus pregadores jejuassem toda quarta e toda sexta. Não era sugestão, era condição. Ele chegou a dizer que um pregador que não jejuava não estava apto a conduzir almas. Pense nisso.
Para ele, a dose semanal não era um extra opcional para os mais santos. Era o piso, o mínimo de quem se propunha a guiar outros. Wesley levava tão a sério que fazia disso requisito de ministério. E eu te pergunto, você leva a sério a sua própria alma na mesma medida? E não pense que ele exigia dos outros o que não cumpria. John Wesley viajava entre 4 e 5 mil milhas por ano pregando, ano após ano, e atravessou décadas de ministério itinerante mantendo o jejum bissemanal. Quarta e sexta, em viagem ou em casa, no frio da Inglaterra ou no calor da Geórgia. Já bem velho, ainda guardava aqueles 2 dias, a vida inteira na mesma dose semanal. Não foi um surto de fervor da juventude, foi uma constância que não desligou nunca. E aqui está a lição que destrói a sua desculpa. Ele não sustentou isso porque sentia vontade todos os dias. Sustentou porque havia decidido uma vez, e a decisão valia para sempre. O sentimento ia e voltava. A dose permanecia. Ouça o que isso significa para você. Wesley não era um gênio espiritual de outra espécie. Era um homem que tomou uma dose pequena, na hora certa, e repetiu por décadas. O que parece sobre-humano de longe é só constância vista de perto. Tijolo sobre tijolo. Dose sobre dose. Quarta sobre sexta, semana sobre semana, ano sobre ano. Não há mágica nenhuma nisso. Há método. E método qualquer um aprende, inclusive você. Mas não confunda o rigor de Wesley com crueldade. Ele não impunha a dose máxima a um iniciante. Entendia a progressão. Começava onde a pessoa estava. O ponto não era a quantidade de sofrimento, era a constância da dose. E é por isso que eu posso te dizer com toda a convicção: jejum não é castigo. É a dose que cura o que você nem sabia que estava doente. Então vamos à sua dosagem prática, do zero. Nas primeiras 4 semanas, você não vai fazer nada de heróico. Vai pular uma refeição, uma única vez por semana. Escolha o almoço de uma quarta-feira. E em vez de comer, você abre a Bíblia e ora durante aquele tempo. Só isso, a dose mínima. Sem drama. Do 2º ao 3º mês, você sobe a dose. Escolhe quarta ou sexta, e jejua do café da manhã até as 3 da tarde. Quando bater a hora do almoço e a fome chamar, você não corre para a comida. Corre para a palavra. A pontada vira oração, exatamente como Wesley fazia. Do 3º mês em diante, você toma a dose completa, quarta e sexta, como Wesley exigia. E a essa altura algo terá mudado. A dose não dói mais como doía. Ela virou parte de você. Virou o metabolismo espiritual. O corpo aprendeu, a alma aprendeu. E o que parecia impossível no primeiro dia agora é tão natural quanto respirar. Aqui está o seu desafio. 30 dias, uma refeição a menos, uma vez por semana, com a Bíblia aberta no lugar do prato. 90 dias, quarta ou sexta até às 3 da tarde. 100 dias, quarta e sexta, a dose completa de Wesley, sem falta. E deixa eu te avisar sobre o que vem pela frente para você não se assustar. Na primeira semana o corpo vai reclamar. Isso é a desintoxicação, não o fracasso. É o organismo espiritual expulsando o que estava acumulado. Lá pela 3ª semana, a fome para de ser tortura e começa a virar foco. Você ora melhor com o estômago vazio do que com ele cheio. E por volta da 6ª semana vem o sinal mais surpreendente de todos. Você vai sentir falta do jejum nos dias em que pular. Não vai sentir falta da comida no dia em que jejuar. A relação se inverte. A dose virou parte da saúde. Agora declare comigo e declare com firmeza crescente. Jejum não é castigo. É a dose que cura o que você nem sabia que estava doente. Diga de novo, reconhecendo a verdade. Jejum não é castigo. É a dose que cura o que você nem sabia que estava doente. E diga uma última vez, agora como compromisso selado diante de Deus. Jejum não é castigo. É a dose que cura o que você nem sabia que estava doente. Você não é fraco demais para jejuar. Nunca foi. Você apenas tomou a dose errada na hora errada, sem protocolo nenhum. Treinado, com método, com a dose certa, você vai sustentar o que parecia impossível. O destreinado desiste antes do almoço. O treinado nem percebe que chegou a hora do almoço. Faça disso um ato de compromisso. Desça até os comentários e escreva o dia que você escolheu, quarta ou sexta, como sua palavra pública diante de quem está lendo. Não é gesto de internet, é contrato. Quem declara em voz alta tem mais dificuldade de recuar no escuro.
E descubra o que Wesley praticou toda quarta e sexta sem falta.